Qual é a idade que você recomenda para ter certeza do diagnóstico e aí partir para a parte cirúrgica? Tanto para correção de cirurgia, para correção de palato, quanto para correção de entrópio e correção de entrópio. Obrigado pelo comentário aí, viu? A Bárbara, uma clientaça minha também. Muito bacana, obrigado pelo comentário, Bárbara. Então, esses procedimentos, tanto de entrópio quanto de correção de palato, demais cirurgias corretivas, eu costumo indicar isso depois que os cães atinjam a fase adulta. Lógico que tem casos e casos, tem casos que a gente precisa interceder mais rápido, às vezes o cão em fase filhote, na fase de filhotes, por exemplo, cães da raça Shar-Pei, que é muito comum ter problema de cirurgias de correção de pálpebra, às vezes a gente acaba tendo que fazer isso neles quando filhotes, e depois, posteriormente, uma segunda correção, às vezes, muitas vezes definitiva, quando eles atingem a fase adulta, porque isso pode levar a uma condição de cegueira dos cães, uma condição de olho seco, tá? Assim como cães com problema de protusão da glândula da terceira pálpebra, nesses casos, a gente já pode estar fazendo elas com uma certa período, assim, com uma idade um pouco menor, que é justamente para evitar problemas com relação à produção de lágrima, por exemplo. Ao contrário do que muita gente pensa, que você vai fazer a cirurgia de correção de terceira pálpebra para evitar que o cão, para evitar que o cão tenha olho de cereja, que isso aí acabe causando o problema de baixa produção de lágrima. A protusão dessa terceira pálpebra também pode causar um problema na produção de lágrima e também causar o olho seco, ao contrário de que muita gente acha que porque operou o cachorro ficou com o olho seco. Muitas vezes o cão com esse problema, durante muito tempo, quando ele começa a promover aquela famosa remela, né, nos olhos, aquela produção mucosa mais esverdeada, é que quando o olho já está começando a apresentar uma dificuldade na produção de lágrima e o organismo, de modo geral, ele acaba lançando mão da defesa que ele pode, que é substituir a lágrima por muco, e é por isso que o olho do cachorro fica cheio de remela. E não necessariamente isso daí está sendo causado porque foi operado ou não, e sim por causa do tempo que ele ficou com aquele problema instalado ali. E isso causa, sim, problema na produção de lágrima. Então, o pessoal que tem esse tipo de problemas e fica um pouco relutante de fazer a correção, procure um profissional gabaritado para conversar a respeito disso. Ele vai te dizer qual a melhor técnica a ser aplicada, que é justamente para tentar evitar esse tipo de problema. Isso que eu ia falar, doutor. São duas técnicas normalmente, né, doutor? Tem uma técnica que ela acaba sendo, ela é reconstrutiva, né? Se remove o olho de cereja, mas se mantém, se preserva ali a glândula do canal lacrimal, e tem uma que ela que retira tudo, não é isso, doutor? Então, vamos lá, Vedão, isso é que você comentou. A primeira técnica, que a gente chama de sepultamento da glândula da terceira pálpebra, que seria colocar ela para dentro do lugar de novo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa técnica, porque em boa parte dos casos eu já vi a glândula saindo novamente, ou então o fio que é colocado ali, porque você acaba tendo que fazer uma sutura dentro do olho, acaba causando esse tipo de desconforto. Peguei, inclusive, no Mundial, um cão que tinha feito esse tipo de cirurgia, que eu tive que sedar ele para remover o fio que foi colocado lá dentro, porque o cão estava desesperado com aquilo pegando no olho dele. Todo mundo sabe que um cisco no olho é complicadíssimo, você imagina um pedaço de fio ali cutucando o olho. É uma técnica amplamente utilizada, isso é correto. Eu, particularmente, não gosto muito, eu prefiro a excisão total. Eu tenho uma técnica que eu utilizo aqui. Graças a Deus, eu nunca tive problemas relacionados a esse tipo de coisa, mas vários aspectos devem ser levados em consideração. E o que você comentou, de modo geral, uma técnica mal aplicada, como, por exemplo, da remoção, mesmo a excisão do olho de cereja ali, daquela glândula que está protusa, pode causar problema, sim, mas existem formas de ser feita aplicada a técnica para minimizar esse tipo de problema. E levando em consideração que, assim, o tempo que o animal permanece com esse problema também pode Também tem impacto. caracterizar. Tem um impacto muito grande, muitas vezes, na produção de lágrima e que pode se tornar de forma irreversível, tá? Então, isso deve ser levado muito em consideração. Existem formas e formas de se fazer isso, técnicas e técnicas, por isso que tem que sempre procurar um profissional que tenha conhecimento disso, para que você discuta qual a melhor possibilidade junto ao cliente e a gente conseguir verificar qual que vai ser a melhor técnica empregada nesse momento.